federal. Eu posso ler o discurso dele, porque eu não sou palestrante. Pode, tudo bem. Certo? Tá bom, então com a palavra José Carlos. Chegou lá. Já chegou? Então vamos manter ela. Já chegando e já falando, Antônio Jorge da Cunha Campos. Então, bom dia a todos. Ilustre deputado Augusto Coutinho, externo a minha satisfação em participar deste evento e em seu nome eu saúdo a todos os membros desta mesa em um dia de festa para o nosso país. Mas antes de entrar nas questões especificamente técnicas, eu quero aqui dizer que nós estamos aqui por causa da sensibilidade importante de uma pessoa que muito tem feito pela região amazônica e, por que não dizer, para o nosso país, que é a deputada Rebeca Garcia, que um dia teve a sensibilidade de conhecer o nosso projeto, que é o Plano Brasil de Infraestrutura Logística, que, ao lado do Plano Nacional de Logística e Transporte do Governo Federal, se configura em dois instrumentos importantíssimos, com soluções pragmáticas, para que o nosso país possa se tornar mais competitivo. E ali, no caso do Plano Brasil de Infraestrutura Logística, que eu tenho aqui algumas amostras, nós apresentamos soluções pragmáticas. Soluções para um tema recorrente, como vocês acompanham, todo dia nós estamos aí com problemas de mobilidade, de pessoas e produtos, e sabemos que a sociedade que não consegue resolver os seus problemas de infraestrutura, leia-se a capacidade de pessoas e produtos se movimentarem, não tem como se desenvolver. Em uma economia globalizada com forte influência da tecnologia de informação, é fundamental que o Brasil responda e responda rápido, criando a sua capacidade de mobilidade de pessoas e produtos. Isso é fundamental. Portanto, o PBLOG está aqui e vai ser apresentado uma parte para vocês, que foi fruto de um projeto do Conselho Federal de Administração, com todos os conselhos regionais de administração, para que nós pudéssemos oferecer à sociedade brasileira soluções, como disse há pouco, pragmáticas para resolver os nossos problemas e dar mais competitividade ao nosso país, tanto no plano interno quanto externo. E ali eu registro as palavras do nosso presidente Sebastião de Mello e faço uma homenagem ao nosso presidente regional, José Carlos de Sá Colares, que está conosco aqui, pelo incansável apoio que deu para que pudéssemos concluir este projeto. Afinal de contas, fazer um projeto para todo o território nacional não é tão simples. Mas foi muito gostoso caminhar por meio da floresta para descobrir hidrovias, infovias, e depois estar no sul do Brasil, no oeste de Santa Catarina, no porto do Rio Grande. Enfim, foi muito enriquecedor. Isso nos deu uma leitura muito importante dos desafios que o Brasil tem a vencer quanto à sua infraestrutura de transporte. E vocês podem ver ali diversos eventos que nós fizemos, né, para que pudéssemos ter essas propostas. Fizemos seminários em Palmas, reunindo representantes do Centro-Oeste brasileiro, fizemos um evento em Manaus, reunindo representantes do Norte, fizemos visitas em Porto Alegre, fomos na Guiana, enfim, viajamos esse país inteiro, consultando gente que vive e que quer ver esses problemas resolvidos. E eu aqui registro com muita satisfação o apoio que foi dado no estado de Santa Catarina pelo professor Gilberto Pinzeta, que está aqui representando o oeste catarinense, o professor Aimberê, que nos acompanha aqui, que nos deu apoio no norte do Brasil. Portanto, era necessário que nós tivéssemos pessoas espalhadas por todo o território nacional e que vivem as questões de portos, aeroportos, rodovias, infovias, etc., para que nós pudéssemos conceber o Plano Brasil de Infraestrutura Logística. Ao mesmo tempo em que essas propostas foram muito discutidas no seio do Conselho Federal de Administração, que sempre nos cobrava reuniões periódicas para debates, enfim, a respeito do que nós estávamos coletando naquela oportunidade. E aí vocês podem ver nas imagens
diversos encontros que fizemos com federações de indústria, enfim, para que hoje pudéssemos disponibilizar para toda a sociedade brasileira um documento com propostas pragmáticas, para que o Brasil possa se tornar mais competitivo. Gente, eu trago inicialmente essa reflexão, onde eu coloco aí uma cadeia produtiva. É muito importante, gente, que nós venhamos a definir políticas públicas que contemplem toda a cadeia. As nossas universidades ainda hoje formam, em sua grande parte, pessoas com foco numa determinada parte da cadeia produtiva. Mas o Brasil precisa formar gestores para gerenciar toda a cadeia produtiva, que é o que eu coloco ali. Por exemplo, suprimento, produção, distribuição e logística reversa. E não formar só profissionais para atuar nesta parte da cadeia. Nós precisamos dos dois. E não é só o Brasil. A Europa também tem limitações hoje, está definindo políticas para formar gestores com visão sistêmica e não visão pontual. Ali vocês podem ver o suprimento, a produção e também a logística de distribuição. Observa aí, ó. Então, nós precisamos ter essa visão, porque senão nós vamos incentivar uma parte da cadeia produtiva e vamos esquecer a outra. Ainda vejo muitas políticas de incentivo desta forma. Incentivo a produção, mas não incentivo o suprimento. Como é que eu vou alimentar esse processo produtivo? Eu incentivo o suprimento e produção, mas esqueço da distribuição. E é muito comum, gente, na região amazônica, nós vermos os nossos produtores sem ter como fazer os produtos chegar no mercado final. E vejo isso em outras regiões. Por quê? Porque falta nós pensarmos toda a cadeia produtiva. E essa leitura de toda a cadeia produtiva é fundamental porque nós, e essa imagem mostra, em todas as etapas da cadeia produtiva nós temos administradores. E em todos os níveis organizacionais, ou seja, no nível estratégico, tático e operacional, nós temos administradores. Por isso, o sistema CFA-CRA teve a capacidade técnica de fazer com que fosse concebido um plano dessa natureza. Então, os administradores do Brasil, que hoje representamos aproximadamente 400 mil profissionais, estamos aqui disponibilizando um documento para que a sociedade brasileira possa fazer uma reflexão pautada em informações mais técnicas a respeito de como resolver os seus problemas de mobilidade, de pessoas e de produtos. É recorrente esse tema e falo para vocês, vai ser ainda por alguns anos. Nós temos que ter velocidade, nós temos que dar as mãos de iniciativa privada com os órgãos do governo, no sentido de que possamos acelerar a construção dessa infraestrutura, sob pena de nos tornarmos ou continuarmos sendo poucos competitivos, tanto no cenário local quanto no cenário internacional. Vocês sabem que muitas vezes é mais barato trazer uma matéria-prima da Ásia do que eu, estando em Manaus, comprar no Rio Grande do Sul, por causa dessas limitações que nós temos. Okay? Então, aí... Tudo bem, muito obrigado. Então, aqui nós temos, gente, o nosso Plano Brasil de Infraestrutura Logística, que eu vou, en passant, apresentar para vocês algumas partes dele, e depois vocês poderão acessar este plano completo no site do CFA ou no site do CRAM, ok? Ou então fazer uma solicitação para o CFA aqui em Brasília, que você vai receber uma cópia deste plano. E é do nosso interesse, é gratuito, e é do nosso interesse que você tenha, para que possa se alinhar nessa luta da construção dessa nossa infraestrutura logística. Então, nós temos aí no capítulo 2, gente, o modal ferroviário, como vocês podem ver aí, onde nós estamos propondo, enfatizando alguns aspectos que já discutimos. Por exemplo, a Transcontinental, gente, é uma ferrovia de um pouco mais de 4 mil quilômetros, fundamental, que vai atravessar todo o nosso território, Rio de Janeiro até o Acre, porque nós precisamos construir as bases para a nossa conexão bioceânica. É fundamental isso. Nós discutimos muito uma saída, por exemplo, aproveitando a hidrovia, que eu vou falar daqui a pouco, saindo do delta do Rio Amazonas e chegando na fronteira com Bolívia, etc., e daí acessar o Oceano Pacífico, porque logo em frente eu tenho dois países, eu tenho a Ásia, e eu tenho ali dois países que têm mais da metade da população do mundo. Portanto, nós temos que ficar atentos a essa infraestrutura, bem como a própria ferrovia, com em torno de 1.100 quilômetros, Cuiabá-Santarém também, eu vejo como estratégico para nós, enfim, e outras ferrovias que
nós entendemos ser importante para a construção da nossa infraestrutura. Afinal de contas, nós temos uma pauta de exportação de aproximadamente 47% de produtos que são adequados para transporte no modal ferroviário. E nós sabemos que transporte de produtos com essas características, feitas acima de 800 quilômetros, logo a ferrovia se apresenta como importante e mais econômica, até mesmo do que o transporte rodoviário. Ok? E para cada estudo desse, gente, nós fomos em loco. Aí eu estou vendo a Norte-Sul, como é que ela estava, o que estava sendo feito, para que nós pudéssemos oferecer a vocês, neste documento, informações confiáveis. E para isso nós tivemos que fazer o acompanhamento em loco, discutir com os técnicos e verificar realmente a sustentabilidade, a confiabilidade das informações contidas aí no projeto. Gente, no capítulo 3 nós temos o modal rodoviário. Vocês podem ver aí, onde nós estamos pleiteando e achamos estratégico, gente, essa nossa conexão com Georgetown, que não é necessariamente em Georgetown, mas no Rio Berbice, a 100 quilômetros de Georgetown, numa cidade chamada Nova Amsterdã, que tem no Rio Berbice as condições adequadas para a construção de um porto em águas profundas. Acontece que aquele país não tem capacidade de endividamento, ele não tem recursos para construir. E eu coloco no nosso documento que o Brasil precisa assumir esse papel e explorar esse mercado que hoje é explorado por outros países, como os russos, que levam minério, e como os chineses, que estão tomando conta daquele mercado. E eu entendo que nós podemos definir políticas de apoio para termos esses mercados explorados por nós. Então eu teria Georgetown, Bonfim, Boa Vista, e Boa Vista Manaus pela 174, ok? E aí eu daria um salto importantíssimo para a conexão de uma cidade como Manaus, que abriga um polo eletrônico fantástico, responsável pela economia de 73 cidades, de acordo com o IBGE, entre o estado do Amazonas e Roraima. No entanto, esta cidade está isolada, não tendo sequer uma estrada que a conecte com outros mercados. E aí nós teríamos uma redução mínima de 5 dias no lead time de um produto trazido da Ásia, vindo pelo canal do Panamá, que hoje vem pela modalidade, pelo modal longo curso, entrando por Fazendinha no estado do Amapá, chegando depois a Manaus. Então isso é estratégico para nós. E na continuidade desta proposta está a BR-080, Manaus-Brasília. Aí sim, nós estaríamos entregando ou integrando, melhor dizendo, o norte do Brasil ao restante, fazendo com que produtos feitos hoje no sul do Brasil e no centro-oeste chegassem àquele mercado, os produtos produzidos lá pudessem também gerar demandas em outras cidades, né? Além disso, estamos ainda defendendo ali a 319, porque ela pode ser um importante acesso para o Pacífico, ok? Então aí nós temos as propostas do modal rodoviário, onde também nós colocamos a BR-230, a Transamazônica, que sai lá de Cabedelo, na Paraíba, e hoje termina no município amazonense chamado Lábrea. Termina lá hoje. Essa rodovia, ela faz interconexão com a 158, e a 158 une o estado do Pará ao sul do Brasil. Então veja o quanto seria importante fazer essas conexões para que nós tivéssemos mobilidade em todo o território nacional, ou seja, mercados do sul do Brasil, mercados do norte do Brasil, integrados por esse modal. E nós temos produtos perfeitamente cujas características são adequados para esse tipo de transporte, né? Então está aí a 158. Então veja que essa conectividade indiscutivelmente vai dar ao Brasil um poder de competição maior. E, por exemplo, a BR-080, em torno de 400 quilômetros entre o estado do Amazonas e Pará, só isso. O restante já está feito, que aqui em Brasília, ela se conecta com a BR-040. Ok? A BR-230 já foi feita, seria recuperar igualmente a 319. Então aí nós estamos lá, onde termina a Transamazônica, vendo as condições, checando os dados e informações que nos foram passados. Ok? Por causa do alto grau de responsabilidade que recai sobre a equipe técnica que elabora um documento dessa magnitude. Gente, apenas para que você tenha ideia, eu estou construindo aí um cinturão, olha só, entre o Brasil e as Guianas, onde aí nós temos aproximadamente
14 milhões de pessoas consumindo produtos. Mas que esse mercado não é ocupado por nós hoje. Quem está ali são os chineses, quem estão ali são os russos. Está muito perto da gente. Então eu entendo que uma política direcionada para a construção dessa infraestrutura vai dar sim, uma condição de nós explorarmos esse mercado, gerando emprego e renda de forma social e ambientalmente correta. Então, essa integração do norte do Brasil com os países do Atlântico Norte, para nós brasileiros, é fundamental. Então, aí, ó, vocês conseguem ver nessa imagem quantos países nós temos aí e que poderiam ser conectados por essa economia, né? E como disse o professor Aimberê, são mais de 40 milhões de pessoas agora, nessa expansão que eu mostro aí, de consumidores de produtos que poderiam ser ocupados por nós brasileiros. E, no entanto, nós ainda não estamos aproveitando todo esse potencial de mercado para nós. Aí eu estou na BR-282, em Santa Catarina, vendo as obras. E, por coincidência ou não, ela consta no nosso documento e essa já é uma BR que está sendo recuperada. Então, nós fomos lá também fazer a verificação em loco. Gente, o capítulo 4 do nosso relatório aborda o modal aquaviário. E o Centro-Oeste brasileiro, que hoje produz em torno de 33% do alimento produzido no Brasil, definiu como estratégia de exportação hidrovia, aproveitando o potencial da bacia amazônica, do rio Amazonas, que é um rio navegável o ano todo, para fazer essa exportação. Acontece que nós temos que vencer muitos desafios na construção dessas hidrovias. São muitos os desafios. Desafios de ordem natural, né, a questão ambiental, desafios de ordem social, de estrutural, enfim. Mas nós precisamos discutir com mais propriedade, nós precisamos discutir com mais cunho técnico essa construção dessas hidrovias, possamos torná-la mais competitiva. E pela própria característica dos produtos produzidos no Centro-Oeste brasileiro, a hidrovia se apresenta como um modal também adequado para o transporte, ok? E nós já temos ali, por exemplo, o rio Amazonas é navegável o ano todo. Não há problema de calado. O problema está em hidrovias mais no centro do Brasil aqui, tá? Devido aos trabalhos de derrocamento, enfim, que tem que ser feito para que as balsas possam transportar por ali com os nossos produtos. Tá? Também nós estivemos nesses locais fazendo visita. No capítulo 5, nós tratamos do modal aéreo, gente. E uma das coisas que nós colocamos ali, que nos incomoda, é o fato de que nós temos uma boa conexão entre grandes aeroportos. Mas, quando é hora de transportar dos grandes aeroportos para as cidades menores, tanto no sul do Brasil quanto no norte, enfim, aí nós temos limitações sérias. E a nossa proposta é que haja uma pulverização mais adequada dessas cargas, dessa infraestrutura de aeroportos menores, para que eu possa, enfim, ter mais condição de competitividade no transporte desses produtos. Porque muitas vezes, quando se sugere o uso do modal aéreo, se diz assim, não vou transportar porque é caro. Não necessariamente. É necessário fazer o cálculo do custo logístico total para que eu possa tomar essa decisão. Porque na medida em que eu troco de um modal, por exemplo, rodoviário para o aéreo, indiscutivelmente eu tenho um aumento no frete. Mas só que eu reduzo o estoque, eu reduzo o custo com armazenagem, etc. Logo, quando eu faço o cálculo do custo total, pode, em determinados casos, ser mais viável. Então o Brasil precisa pensar nessa pulverização da sua infraestrutura aeroportuária, e ali nós temos várias propostas que este relatório traz e que em breve vocês vão ter condição de ler e de até fazer as devidas sugestões. Por fim, eu tenho o modal dutoviário, onde também nós acompanhamos, tanto na floresta amazônica, quanto no sul do Brasil, quanto no sudeste do Brasil, essa infraestrutura, e com o advento do pré-sal, nós precisamos de forma mais profissional tratar deste modal. Porque até então falta, sim, o governo federal atuar de forma mais incisiva, atuar de forma mais coordenada na construção desse modal. Okay? E, por último, eu tenho aí esse modal novo, do ponto de vista da sua nomenclatura, mas muito importante, que é o modal
viário. E, até onde sabemos, o Brasil precisa investir muito nessa estrutura, na construção, enfim, de satélites que possam dar ao Brasil uma confiabilidade maior no trânsito dos nossos dados. Recentemente tivemos envolvidos com denúncias de investigação, etc. E hoje nós estamos propondo aí que o Brasil assuma o controle de um projeto para fazer a integração sul-americana baseado em Infovia. Nós temos as condições para isso. Porque, em algumas situações, quando eu estou ligando para alguém que está na minha frente, muitas vezes esse sinal vai a Miami para depois voltar para aquela pessoa que está à minha frente. E o Brasil precisa tratar essa questão com mais profissionalismo, porque nós sabemos que este modal aí é estratégico, é fundamental nesta sociedade que nós vivemos, que é a sociedade do conhecimento, a sociedade da informação. Portanto, gente, aproveitando aí os meus 15 minutos que me foi disponibilizado, eu encerro dizendo que a interconexão desses diversos modais vai dar ao Brasil, sem dúvida alguma, isso nós podemos assegurar, um poder de competitividade maior do que esse que nós temos hoje, onde eu pude, com muita tristeza, verificar, por exemplo, em Paranaguá, mais de 100 quilômetros de engarrafamento na época de exportação, por exemplo, de soja. Então, nós temos que pensar a nossa infraestrutura logística de maneira sistêmica, não só modal por modal. Sim, modal por modal, mas depois a interconectividade entre ele, que é a questão da inter e da multimodalidade. Dessa forma, gente, eu encerro a nossa participação aqui, dizendo algo que eu acho fundamental para nós, que é, e nós estamos buscando, e é consenso dentro do sistema CFA, CRA, de nós fazermos a continuidade desse estudo, onde os administradores brasileiros estão aqui, por nós representados, e se colocando numa condição de parceiro do nosso governo federal, dos governos estaduais e das instituições, para que nós possamos fazer a segunda versão do Plano Brasil de Infraestrutura Logística, apresentando um detalhamento das questões ambientais e do impacto econômico e social com a efetivação desses projetos. Portanto, eu encerro aqui, nobre deputada, essas palavras, mais uma vez ratificando a importância de sua participação nesse momento que nós estamos vivendo aqui, onde nós estamos, como brasileiros, conclamando a que venhamos a dar uma atenção especial para a construção da nossa infraestrutura, incluindo aí esses modais e outros itens fundamentais para nós, como a própria questão da energia elétrica, que é um objeto também que nos preocupa muito em termos de Brasil. Portanto, meus agradecimentos a todos vocês e depois ficamos à disposição para outros contatos. Muito obrigado. Nós agradecemos a exposição do professor Dr. Antônio Jorge Cunha Campos e gostaríamos de comunicar que quem precisar, quem desejar ter acesso a esse estudo, que entre em contato conosco, que o Conselho disponibilizará e nós entregaremos a essa pessoa interessada. Queríamos também aqui registrar que, num primeiro momento, nós debatemos a decisão da data desta audiência